Senhor Batata é um dos personagens mais misteriosos de Peppa Pig. Enquanto quase todos são animais, ele é um vegetal ambulante, e ninguém questiona isso. Mas e se a gente te contar que o Senhor Batata é na verdade uma pessoa fantasiada que está escondendo seu verdadeiro rosto, humano? Se o corpo de vegetal do Senhor Batata for mesmo apenas uma fantasia, então ele pode ser qualquer um. Ainda assim, se pensarmos em quais motivos ele poderia ter para esconder o rosto, a lista de quem o Senhor Batata pode ser de verdade diminui drasticamente. E uma das possibilidades que mais faz sentido é a de ele ser um humano. A história da humanidade é um dos maiores mistérios de Peppa Pig. Nós vimos apenas alguns humanos em todo o programa, com os de destaque sendo a rainha, o pirata e o Papai Noel. Só que nem sabemos se podemos considerar este último como um humano, uma vez que ele tem poderes mágicos. Fato é, os humanos não são comuns no mundo de Peppa Pig e podem até mesmo ser mal vistos. Todos amam a rainha apenas por ela ser uma nobre, e o Papai Noel por ele dar presentes. Mas o humano civil que mais vemos na série é um pirata, ou seja, um criminoso. O Senhor Batata é um apresentador de televisão muito famoso. Se ele for um humano, talvez use a fantasia por medo de sofrer críticas. Isso seria bem triste, e por isso mesmo a série evita tanto entrar nesse assunto. Mas imagine se um dia o Senhor Batata revelar para todos que é um humano e acabar sendo aceito, ao invés de ser criticado. Enquanto algo assim não acontece, vamos te contar tudo sobre a verdadeira identidade do Senhor Batata de Peppa Pig. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Robô. Como já dissemos, muitas coisas diferentes podem estar por baixo da fantasia do Senhor Batata, mas pode ser bem mais absurdo do que poderíamos imaginar de primeira. Sério, o Senhor Batata pode até mesmo ser um robô, e você logo vai perceber que isso faz mais sentido do que parece. Em primeiro lugar, robôs e tecnologias absurdas existem no universo da Peppa. Já vimos um dinossauro robô no aniversário do George, e o vovô Coelho foi capaz de construir um foguete espacial com facilidade moderada. Tudo bem que foguetes espaciais existem na vida real, mas o seu avô, que gosta de mecânica, não vai conseguir construí-lo com alguns itens caseiros. Então, a tecnologia de Peppa Pig é bem mais avançada, porque existem vários gênios como o vovô Coelho e o Edmond Elefante por aí. Assim, nada impede o Senhor Batata de ser um robô. Para falar a verdade, isso explicaria muita coisa, pois o Senhor Batata não é o único vegetal falante de Peppa Pig. Há alguns outros, e todos eles são artistas que fazem shows e filmes. Por que praticamente todos os artistas de Peppa Pig são vegetais, ou se vestem de vegetais? É aí que está a resposta. Todos são robôs que obedecem a alguém. Nossa teoria? Eles podem ter sido criados pelo Edmond Elefante ou até pelo vovô Coelho, ou por ambos, mas eles obedecem mesmo a Senhorita Coelho, pois a série confirmou que ela é a produtora do programa do Super Batata, e provavelmente de todos os outros programas de vegetais. E ela é neta do vovô Coelho, então não seria difícil convencê-lo a usar sua inteligência para construir todos esses robôs. Falando no Super Batata, esse é outro personagem misterioso. Além de também ser uma batata, ele tem superpoderes que não são comuns nesse desenho. O Super Batata é super forte e sabe voar, fazendo isso como se fosse brincadeira. Tudo isso poderia ser explicado com ele sendo um robô mais avançado que os outros. Narrador. Além do Senhor Batata, existem outros personagens muito misteriosos em Peppa Pig, e um deles é o narrador do programa. Até onde se sabe, ele é apenas uma voz que fala o que está acontecendo em algumas cenas. Porém, muitos consideram que ele é uma pessoa que, de fato, existe no mundo da Peppa. E se, além de existir, ele for o Senhor Batata, nós nunca vimos o rosto do narrador, apenas escutamos a sua voz. A questão é que, no idioma original, a voz do narrador e a do Senhor Batata são as mesmas, porque ambos são dublados pela mesma pessoa, John Sparks. Claro, existem outros personagens que dividem os mesmos dubladores em Peppa Pig, mas esse caso é diferente. Outros personagens têm a mesma voz, mas corpos diferentes, enquanto entre esses dois, apenas o Senhor Batata já foi visto. Logo, ele pode muito bem narrar os episódios de Peppa Pig em seu tempo livre. Ainda assim, é assustador pensar em como ele consegue ver o que está acontecendo na vida da família Pig, mesmo quando não está por perto.
Mas e aí? Qual você acha que é a verdadeira identidade do Senhor Batata? Comente aqui embaixo o hashtag Batata com a sua resposta para que a gente leia. Papai Ovelha. O nosso querido apresentador vegetal apareceu no programa várias vezes, ao contrário do pai da Suzy, mas é justamente por isso que ele pode ser a identidade secreta do Senhor Batata. Nunca foi explicado o motivo para o Papai Ovelha não estar presente, mas algo deve ter acontecido, algo de que a Mamãe Ovelha não gosta de falar. Esse algo deve ter sido um divórcio nada legal, que terminou com o Papai Ovelha indo embora da cidade. Mas e se, depois disso, ele tivesse tornado um apresentador de televisão? Daí, o motivo para a roupa de Batata seria completamente diferente dos outros casos. Provavelmente, Mamãe Ovelha não deixaria Suzy ver o pai dela na televisão. Então, ele estaria se disfarçando para que sua filha pudesse vê-lo sem problemas. Se essa for a verdade, Suzy não tem ideia de que o Senhor Batata é o Papai Ovelha disfarçado. Papai Pig. O pai da Peppa sempre foi tratado como uma piada pela série, às vezes até pela sua própria família. No entanto, existe uma teoria que mudaria tudo o que pensamos sobre ele, e essa teoria diz que Papai Pig e Senhor Batata são a mesma pessoa. Sim, é totalmente possível que o pai da porquinha seja aquele que estava dentro daquela fantasia de Batata por todo esse tempo. Quando começamos a perceber os detalhes, tudo muda. O programa do Senhor Batata é sobre alimentação saudável e exercícios físicos, o que parece ser o oposto do que o Papai Pig gosta, visto que ele é gordinho. Mas não se engane pensando que ele está fora de forma. Papai Pig parece estar apenas fingindo não ter saúde, porque ele já deu um salto gigantesco no episódio Papai Pig Campeão. Ele quase parou no espaço com esse pulo. Apenas alguém muito saudável, com uma força sobre-humana, conseguiria fazer isso. Enquanto isso, no episódio A Chave Perdida, vemos que Papai Pig tem um chaveiro do Senhor Batata. Apesar de todos gostarem do apresentador, é estranho que logo o Papai Pig tenha um objeto temático dele. Poderia ser a Peppa ou George, mas não, é o Papai Pig. Além do mais, o Senhor Batata já fez um comentário sobre o Papai Pig, que um apresentador de televisão com bom senso jamais faria. Isso acontece quando Peppa envia um desenho que ela faz do Papai Pig para o Senhor Batata, porque ele recebe desenhos em seu programa. Aí, adivinha o que o Senhor Batata disse? Ele fez piada da pança do pai de Peppa, falando que Papai Pig precisa se exercitar. Isso poderia render um processo se o Papai Pig ficasse ofendido, mas o Senhor Batata sabia que ninguém ficaria ofendido, talvez porque os dois sejam a mesma pessoa, e essa piada tenha sido feita para desviar a atenção. E sabemos que Senhor Batata e Papai Pig já estiveram no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porém, nada impede que um substituto estivesse interpretando o Senhor Batata nesses momentos. Alien. Todas as possíveis identidades do Senhor Batata foram bem chocantes, mas não são as únicas nem as mais absurdas, porque ele com certeza pode ser um alienígena. Essa ideia consegue ser mais insana do que a teoria do robô, só que faz até mesmo mais sentido. Além de ser um bom motivo para esconder seu verdadeiro rosto, porque a aparência alienígena do Senhor Batata provavelmente assustaria as crianças, existem fortes evidências que ligam o personagem ao espaço sideral. A evidência principal tem nome e sobrenome: Super Batata. Esse cara é um super-herói incrível, com vários poderes sobre-humanos. E sim, essas habilidades seriam facilmente explicadas com a teoria do robô. Mas está claro que o Super Batata é baseado no Superman. E o Superman é o que mesmo? Um alienígena. E ele até mesmo atuou em um filme chamado Vegetais no Espaço. Muito suspeito para ser só uma coincidência. E se o Super Batata for um alien, o mesmo pode ser dito do Senhor Batata e dos outros vegetais, já que todos eles parecem ter uma ligação. O Super Batata é apenas o mais poderoso, ou os outros só estão escondendo seus poderes para não chamarem tanta atenção. O botão de inscrição tá piscando só para você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Espião. Apesar de algumas possíveis identidades do Senhor Batata serem meio chocantes, nenhuma delas é tão sombria quanto a ideia de que ele é um espião. O pior é que começa a fazer sentido no momento em que percebemos que o Senhor Batata seria um espião perfeito. Veja bem, ele está sempre viajando por aí para visitar cidades e apresentar shows. Apesar de chamar bastante atenção, é sempre uma atenção positiva, pois todos amam o
Sr. Batata. Ninguém questiona o motivo de ele estar em um lugar, e é provável que pessoas autorizadas permitam que o Sr. Batata entre em lugares que exigem autorização apenas por ele ser muito adorado. Logo, seria perfeito para o Sr. Batata se ele fosse um espião que trabalha para uma organização secreta ou até mesmo para outro país. E se esse plot twist algum dia fosse revelado em Peppa Pig, tanto os personagens quanto nós seríamos pegos de surpresa. É melhor todo mundo começar a prestar muita atenção no que o Sr. Batata está fazendo quando pensa que ninguém está olhando. Vegetal. Apesar de todas essas teorias tentando explicar a verdade sobre o Sr. Batata, existem chances de ele ser realmente o que diz ser, um vegetal. E honestamente não sabemos se isso é menos estranho ou se é a coisa mais sinistra que poderia existir em relação ao apresentador mais famoso de Peppa Pig. O mundo desse desenho é povoado por animais que agem como seres humanos. E isso é estranho por si só, mas fica muito mais bizarro quando colocamos vegetais falantes na equação. Principalmente porque o programa apresentado pelo Sr. Batata é justamente sobre ser saudável e comer vegetais. Mas se o Sr. Batata for mesmo um vegetal, ele está dizendo que as pessoas devem devorar seres de sua espécie? E se você pensar que estamos exagerando, até o desenho brinca com isso, porque o Sr. Batata está falando de vários vegetais que as crianças devem comer, até que Peppa diz batatas, e isso faz com que ele fique sem palavras. É claro que a porquinha está se referindo a batatas de tamanho comum, mas isso não impede o Sr. Batata de ficar nervoso, porque as únicas coisas que ele tem de diferente são o tamanho e os 4 membros humanos. Se o Sr. Batata não quer ser devorado, por que ele não vê problema em outros vegetais serem comidos? A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!